Estamos acompanhando em Brasília, depois de longo período eleitoral em primeiro e segundo turno, as pautas econômicas voltam a ser prioridade para deputados e senadores na capital federal. E uma das mais importantes é a reforma tributária. A gente vai falar sobre esse assunto e eu quero começar com uma reportagem do Sebastião Garcia com um levantamento que aponta o seguinte: hoje no Brasil, nós trabalhamos 5 meses do ano só para pagar impostos. Impostos que vêm muitas vezes disfarçados num produto que não tem como não consumir. Qualquer produto que você compre no seu dia a dia vem embutido de impostos. E o Sebastião conversou com o coordenador do Núcleo de Economia do CNA, Renato Conchon, com economistas, e traz para a gente esse levantamento e uma expectativa a respeito da reforma tributária ainda muito mal explicada, pelo menos para boa parte da população. Basta abrir os olhos, logo que o relógio desperta pela manhã, você já está pagando imposto sobre a água do banho, o café, o leite, o pão e mais. No meio-dia também tem imposto no arroz que você põe no prato, tem imposto no feijão também, é claro. Aqui tem imposto também na carne que você serve e ainda na salada que você põe no seu prato. Bom, olha, o que acontece é que nem os especialistas sabem ao certo o quanto o imposto pesa num prato como esse aqui. É um prato apetitoso para os cofres públicos também. Levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação mostra que no Brasil a gente precisa trabalhar pelo menos 5 meses no ano só para pagar imposto. É uma loucura sem igual no mundo. Descalabro que se tornou o sistema tributário brasileiro. Manicômio tributário. Manicômio tributário. Um manicômio tributário. Um manicômio tributário nesse país. Manicômio tributário. O sistema tributário brasileiro hoje impacta no bolso do contribuinte e preocupa todos os setores da economia. Federais, estaduais e municipais, taxas e contribuições. Só os principais são quase 20. A reforma prevê a substituição de 5 impostos por um, o chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado. A taxa de referência deve ficar na casa dos 28%. No caso dos alimentos, a tributação no consumidor final vai cair, o que significa que a demanda por alimentos tende a aumentar com a reforma tributária. Para o agronegócio, desde o produtor, passando por toda a cadeia, todo mundo vai ter que fazer bem as contas para se beneficiar das mudanças. Por exemplo, a produção de leite, o produtor rural de leite vai precisar fazer as contas para saber o que ele vai acumular de crédito, vai fazer os débitos e com isso passar esse custo tributário para o laticínio, que por sua vez passará para o varejo e para o consumidor final. Com 30 vacas, José Carlos consegue tirar até 600 litros de leite por dia. Recebe R$ 2,80 por litro. E sabe que poderia ser mais. O problema está depois da porteira. Se menos imposto para quem fabrica, eles vão ter um suporte melhor para pagar uma quantidade maior por litro para o produtor e o produtor investir mais, né? Na semana passada, a Câmara dos Deputados concluiu a votação da proposta para a regulamentação da reforma tributária, que está agora nas mãos do Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que pretende votar ainda nos primeiros dias de dezembro, antes do fim do ano. Para a gente entender um pouco mais sobre alterações que foram feitas na Câmara antes do projeto chegar ao Senado Federal, nosso convidado é o advogado tributarista do Granito Bonelli Advogados, o doutor Eduardo Galvão. Doutor Eduardo Galvão, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Olá, bom dia a todos. O prazer é meu de poder contribuir com esse tema que é tão complexo e difícil de ser compreendido pela população em geral. A principal alteração talvez tenha sido a retirada do texto da taxação de grandes fortunas. Pelo menos foi o que
gerou maior debate na sociedade, maior repercussão. Mas outras alterações foram feitas também antes do projeto chegar ao Senado Federal, doutor? Exato, perfeito. Eu chamo atenção para duas delas. A primeira é a instituição do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, que é o comitê que vai gerir tanto a judicialização, como a cobrança, como essa questão que foi muito discutida lá no início, e também a rejeição da Câmara para a cobrança do ITCMD sobre planos de previdência privada, VGBL. Essa foi uma discussão que passava despercebido, aliás, como muitos temas em Brasília, né? O foco às vezes está num lugar e tudo que vai passando de maneira lateralizada tem o potencial de impactar fortemente a população. Chamaria atenção para esses dois pontos. Para a gente repercutir cada um desses pontos, primeiro, o que significa a sopa de letrinhas que mexe diretamente com a vida de tanta gente, ITCMD, doutor? Ah, sim. Bom, o ITCMD ele é um imposto é um imposto estadual que incide sobre transmissões gratuitas, como heranças e doações. O ITCMD tem uma discussão bem forte com relação à alíquota que vai subir. Hoje a alíquota máxima do ITCMD é 8%. A discussão e as projeções sobre que essa alíquota suba para 16%. Ou seja, impor aquelas doações, as heranças, esses são temas que precisam ser analisados por aquela pessoa que guardou todo um patrimônio ao longo da vida, pensa em passar isso para o filho. Isso precisa ser analisado agora, não dá para deixar para depois. Nós estamos conversando com o doutor Eduardo Galvão, advogado tributarista do escritório Granito Bonelli Advogados, falando sobre a reforma tributária, que agora, com alterações no texto, está nas mãos do Senado e com a intenção do presidente Rodrigo Pacheco de votar o tema ainda neste ano. O senhor falou também de uma outra mudança importante que vai além da taxação das grandes fortunas, retirada da proposta dos estados permitindo a taxação da transmissão sobre heranças e a outra complementação também. O senhor entende que essas alterações elas vêm para facilitar a vida do contribuinte, de pelo menos entender o que está pagando, ou há uma tendência de que o sistema fique confuso e ainda muito caro para o contribuinte, doutor? Olha, nós vimos na reportagem a denominação do sistema tributário brasileiro como um manicômio. Essa é uma terminologia antiga que é usada no setor e que eu, como tributarista, assino embaixo. De fato, o que nós vivemos hoje é uma loucura, não tem como chamar de outro modo. A reforma veio com a promessa de simplificar. Então, quando há a unificação de tributos, como que vai acontecer na reforma tributária, inegavelmente, a gente pensa numa simplificação, não precisa ser técnico para ter isso em mente. O que ocorre são as exceções. Aliás, como tudo em Brasília, não dá para a gente cravar antecipadamente, né? Então a reforma veio com uma promessa de simplificação, todos nós do setor ficamos empolgados de certa forma, e aí começaram as negociações em Brasília, começaram as exceções, e hoje a alíquota referencial que nós estamos trabalhando nos coloca entre as maiores cargas tributárias do mundo. Ou seja, perceba, nós demoramos décadas para fazer uma reforma e quando concretizamos uma reforma tributária, continuamos como uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, quando você me pergunta, isso vem para facilitar para a população ou não? Hoje eu tenho minhas dúvidas. É claro, eu consigo notar a mudança em relação aos procedimentos que impactam a área de contabilidade, a área do direito tributário, de certa forma. Agora, para a população, eu não consigo cravar que vai ser totalmente benéfico. A gente precisa esperar para ver o que vai ser proposto e votado no Senado, até mesmo porque essas questões que nós estamos discutindo agora, elas poderão ser revistas no Senado. Então a gente tem que ficar muito atento no processo e também quando a regulamentação for aprovada e vier à tona. Vai melhorar ou não? Só o tempo dirá, essa é a resposta mais sábia. Nas últimas eleições, uma das promessas de campanha do então candidato, hoje presidente Lula, era a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000.
O ministro Fernando Haddad, em setembro deste ano, foi questionado a respeito desse tema e disse que antes do fim do mandato do presidente Lula, ou seja, antes de janeiro de 2027, haverá isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso está no texto da reforma tributária e o senhor entende que, com o que já está sendo discutido da reforma tributária, é possível também ter essa isenção? Ou é muito difícil fazer essa conta e ver que o número fecha? Bom, a gente tem o passo inicial para responder essa pergunta é entender que o que está sendo votado agora, essa regulamentação, diz respeito à tributação sobre o consumo. Então a gente está falando do ISS, do ICMS, do PIS/COFINS e do IPI. A reforma sobre o imposto de renda, a promessa é de que ela saia também num curto prazo, e é essa a bandeira do atual governo. A questão sobre aumentar a isenção do imposto de renda, olha, não podemos negar que é uma promessa de cunho nobre. Você quer permitir que a população de baixa renda, aqueles que ganham menos, também estejam abrangidos pela isenção do imposto de renda. O problema é que nós vivemos, e isso está sendo discutido, a gente viu a alta do dólar há poucos dias atrás, está sendo discutido o gasto público. O governo gasta muito, e quando fala de um aumento de um benefício fiscal como esse, eles olham para o redor e não tem de onde cobrar mais imposto. A gente está vivendo um cenário de recorde de arrecadação. O Estado arrecada, e quando ele vai discutir sobre uma maneira de aumentar um benefício fiscal para a população que é merecido, e eu acredito que seja uma atitude nobre. Eu assinaria embaixo de uma proposta como essa. Mas quando ele vai discutir isso, ele não repensa o gasto público. Ele pensa, preciso arrecadar mais para poder compensar aqui. Então, me parece que essa promessa vai ser muito difícil de ser concretizada. Veremos o que o ministro Haddad, que na maioria das vezes nos parece até que há um embate em Brasília, né, entre o ministro e o presidente, mas vamos ver o que o ministro Haddad irá propor e isso será factível ou não. Na prática, a gente precisa esperar para ver o que será proposto pelo Executivo para viabilizar essa promessa de campanha que foi tão noticiada lá atrás. Doutor Eduardo Galvão, para a gente finalizar, como o senhor enxergou a retirada do texto da taxação das grandes fortunas? E o senhor acredita que esse é um tema que possa voltar agora no Senado Federal? Olha, o imposto sobre grandes fortunas está na Constituição. Ele nunca foi regulamentado. Então a gente está falando de um tributo que desde 1988 poderia ser regulamentado. Quando a gente trata sobre esse tema, muito se fala sobre o privilégio dos ricos e das grandes fortunas. Mas eu tive o privilégio de poder estudar esse tema um pouco mais no âmbito do mestrado acadêmico, e eu mudei um pouco a minha percepção. Nós vivemos um cenário hoje, num ambiente global, em que as economias são facilmente movidas. Então, o imposto sobre grandes fortunas, ele possui experiências negativas em diversos países. Então, se a gente pega os países da OCDE, por exemplo, são raros, pouquíssimos aqueles que ainda prevê essa maneira de tributação. Eu entendo, como alguém que atua na área tributária, esse que é um meio tão complexo, eu entendo que a população que não tem acesso às informações que eu tenho, enxerga isso como algo injusto. Poxa, você está deixando de tributar aqueles que detêm as fortunas, mas nós precisamos ter muito cuidado para analisar aqui. O que eu gostaria de verificar na reforma tributária é um número menor de exceções. O número menor de exceções diminuiria a alíquota que nós estamos trabalhando. Diminuindo a alíquota que nós estamos trabalhando, a pessoa da ponta, o cidadão, ele sentiria um benefício com essa reforma tributária. Não adianta a gente simplificar o sistema para contadores, para advogados, até mesmo para a contabilização das empresas, mas prejudicar quem está na ponta. Então, quando eu olho para esses temas discutidos em Brasília, na verdade o que eu sinto, honestamente, é uma angústia. O que virá? A gente começa essas votações na Câmara, a gente tem uma previsão daquilo que vai ser votado, daí vem tudo num caminho diverso, sabe, distinto. Então me gera uma angústia, e se gera uma angústia para mim, sou tributarista, eu imagino a população que nos acompanha, por exemplo, nessa entrevista, o que eles não sentem sem saber o que virá no futuro.
Acho que angústia é a palavra que define o brasileiro moderno. Exatamente, concordo. Nós conversamos com o Dr. Eduardo Galvão, advogado tributarista do escritório Granito Bonelli Advogados. Granito Bonelli Advogados, GBA. Doutor Eduardo, muito obrigado pelo esclarecimento, muito obrigado por trazer um pouco desse conhecimento para a gente, para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer conversar com o senhor, espaço sempre aberto para falarmos sobre a reforma tributária e outros assuntos que mexem diretamente com o nosso bolso e a nossa economia. Um bom dia para o senhor e para toda a sua equipe. Muitíssimo obrigado, excelente dia a todos.